Olá, eu sou Jorge Abud, médico. No vídeo anterior, discutimos sobre a predominância estrogênica, um distúrbio comum, mas mal diagnosticado e como ela afeta a saúde de muitas mulheres. Se você ainda não assistiu, eu sugiro bastante que você veja o vídeo anterior, porque ele traz informações fundamentais para entender esse problema que muitas vezes passa despercebido. Hoje eu quero conversar com você sobre algo ainda mais essencial: o tratamento. E não estamos falando apenas de aliviar os sintomas, mas de resolver a causa desse desequilíbrio hormonal de forma definitiva. Mas antes de continuarmos, por favor, curta esse vídeo, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas. Você já pensou quantas mulheres passam anos lidando com dores, ciclos irregulares e inflamações, sem saber que o verdadeiro vilão pode ser o desequilíbrio hormonal? E o pior, mesmo quando a predominância estrogênica é identificada, o tratamento geralmente ignora a raiz do problema. Hoje vamos ter um olhar diferente sobre esse problema. Eu vou explicar como tratar as causas de forma integrada, devolvendo o equilíbrio ao corpo e transformando a saúde hormonal de forma completa. Na abordagem convencional, o tratamento da maioria das condições associadas à predominância estrogênica, como a TPM, a síndrome dos ovários policísticos, a adenomiose ou endometriose, geralmente se baseia no uso de medicamentos anticoncepcionais, seja por via oral ou por implantes. Embora eles possam aliviar os sintomas a curto prazo, aumentam o risco de várias patologias a longo prazo, como trombose, hipertensão, alterações hepáticas, depressão ou até mesmo câncer. Além disso, o uso prolongado de anticoncepcionais pode levar a uma redução significativa na produção hormonal natural, colocando muitas mulheres em um quadro de menopausa precoce. Isso às vezes você nem está sabendo. Essa é a maior diferença entre a abordagem convencional e a abordagem funcional integrativa, que busca tratar a causa e não apenas mascarar os sintomas. O tratamento da predominância estrogênica deve sempre começar reequilibrando os pilares fundamentais da saúde. Eu quero explicar a importância disso porque geralmente negligenciamos, achamos que não são tão importantes, quando, na verdade, o estilo de vida pode ser o estopim do desenvolvimento da doença ou o agente mantenedor do distúrbio. Por exemplo, um dos grandes vilões da predominância estrogênica é o cortisol cronicamente elevado, o hormônio que nosso organismo usa para contrabalançar o estresse. Em situações de estresse crônico, o corpo aumenta a produção do cortisol para lidar com essa sobrecarga. No entanto, isso consome progesterona, já que ela é usada como precursora para a fabricação do cortisol. Com níveis reduzidos da progesterona, o equilíbrio hormonal é rompido, favorecendo o predomínio do estrogênio. Além disso, altos níveis de cortisol podem causar uma coisa que chamamos de resistência à insulina pelas células, e isso aumenta a inflamação, o que piora ainda mais o quadro. Outro fator que aumenta o cortisol, causando esses problemas, é a redução do sono. Quando dormimos mal ou dormimos menos horas por noite, alteramos o ciclo circadiano, aumentando o nível de estresse e, consequentemente, a liberação de cortisol aumenta, causando os transtornos que eu mencionei anteriormente. Imagine como negligenciamos nosso sono no dia a dia. Em algum momento, a conta vai chegar. E ainda há quem diga que não precisa dormir muito. Portanto, o controle do estresse com atividades como oração, meditação, literatura, leitura, música, esportes coletivos
Isso vai ajudar a modular o estresse e ajudar no nosso equilíbrio. Agora, além do controle do estresse e manter um sono adequado, a alimentação é uma aliada poderosa para equilibrar os hormônios. Isso porque a saúde intestinal é fundamental no tratamento da predominância estrogênica e, aliás, de quase tudo. Quando o microbioma está desequilibrado, a produção de uma enzima chamada beta-glucuronidase aumenta. Essa enzima impede a eliminação do estrogênio, fazendo com que ele seja mais reabsorvido pelo organismo e aumentando sua concentração no sangue. Assim, restaurar o equilíbrio intestinal com probióticos como o kefir, o chucrute, o miso, a kombucha, picles e associar fibras pré-bióticas como goma cássia ou goma guar e além de uma dieta rica em alimentos naturais, ajuda a reduzir a reabsorção do estrogênio e ajuda a melhorar a saúde em geral. Já os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, rúcula, selga, contêm compostos como o indol 3-carbinol e os sulforafanos, que promovem a metabolização do estrogênio em formas menos agressivas, como eu falei no vídeo anterior, como a 2-hidroxistrona, reduzindo significativamente os efeitos indesejáveis decorrentes do excesso do estradiol. É importante mencionar que também há a possibilidade de suplementação desses compostos, como o indol 3-carbinol e os sulforafanos, em cápsulas. Perceberam como a dieta é fundamental no controle da predominância estrogênica? Portanto, caso tenhamos uma dieta inflamatória rica em carboidratos refinados e gorduras vegetais trans, como os óleos vegetais e as margarinas, esse tipo de alimentação contribui para a resistência à insulina, um dos fatores mais comuns associados à predominância estrogênica, como eu falei antes, também prejudicado pelo excesso de cortisol cronicamente. A resistência à insulina aumenta o risco do aumento do tecido gorduroso, principalmente a gordura visceral, aquela que fica ao redor da barriga, que por sua vez aumenta a produção de uma enzima conhecida como aromatase, que converte andrógenos, conhecidos como os hormônios masculinos, em estrógenos, aumentando assim o estradiol em relação à progesterona e exacerbando o desequilíbrio hormonal que é a causa da predominância estrogênica. Outro pilar fundamental para o tratamento da predominância estrogênica é a prática regular de atividades físicas, especialmente exercícios de força e exercícios aeróbicos, que ajudam a reduzir a resistência à insulina, controlar o peso e diminuir a inflamação. Finalmente, descobrir se há algum fator externo que possa estar contribuindo para o aumento do estrógeno, como, por exemplo, o contato com substâncias externas que aumentam o nível do estrógeno, conhecidos como xenoestrógenos, presentes em muitos hidratantes e protetores solares. Se houver um contato frequente, elimine esses produtos que vai ajudar a diminuir a estrogenicidade e, portanto, a predominância estrogênica. Agora, o próximo passo, após equilibrar o sono, a dieta, a atividade física e o estresse, é o reequilíbrio hormonal, já que o desbalanço entre os níveis de estradiol e progesterona é que estão causando esse distúrbio. Perceba que todos esses passos são feitos ao mesmo tempo. Eu faço esse escalonamento só para a gente facilitar a compreensão desse distúrbio. Mas você trata o seu estilo de vida junto com a reposição hormonal. Por isso, o tratamento de reposição hormonal baseia-se principalmente na administração da progesterona, que pode ser administrada por várias vias, como oral. Essa forma de administração oral da progesterona, ela ajuda muito nos efeitos sistêmicos, como por exemplo, ansiedade, depressão e insônia, e isso melhora muito a qualidade de vida da paciente. Mas você pode usar a progesterona também pela via transdérmica. Ela tem uma liberação contínua e menos impacto do fígado. Agora, a absorção já não é tão controlada. Existe a via vaginal, onde você pode colocar a progesterona por via vaginal, ela é muito mais usada quando você tem lesões mais
focados no útero, e a via subcutânea, através dos implantes, garantindo a liberação prolongada e constante, que, ao meu ver, associada à oral, em alguns casos, é a mais eficiente. Infelizmente, mesmo repondo níveis adequados de progesterona, você não consegue reduzir a sintomatologia, porque algumas pacientes desenvolvem uma coisa chamada resistência à progesterona. É raro, é incomum, mas pode haver. A resistência à progesterona pode ser identificada por exames como a dosagem de metabólitos hormonais na urina de 24 horas ou perfis hormonais séricos detalhados. Essa resistência pode ser causada por inflamação crônica ou alterações nos receptores hormonais de progesterona. A resistência à progesterona é verificada na prática quando, após o tratamento com o hormônio bioidêntico, a progesterona, a paciente continua apresentando os efeitos da predominância estrogênica, TPM, miomas, endometriose, cólicas. Nessas situações, a gestrinona, que é um remédio anticoncepcional, pode ser uma alternativa eficaz. Ela pode ser administrada via subcutânea, que é o implante de gestrinona, ou via vaginal, e ela suprime assim o excesso de estrogênio e consegue restaurar o equilíbrio que a resistência à progesterona não permitiu. No entanto, é importante mencionar os possíveis efeitos colaterais da gestrinona, como, por exemplo, a restrição de líquidos, alterações do humor, acne e aumento dos pelos. Além disso, ela pode dar rouquidão e aumento do clitóris, que devem ser monitorados durante o tratamento. O tratamento da predominância estrogênica não acontece do dia para a noite e poderá levar anos a fio. O acompanhamento médico deve ser frequente, no início mensal, e após o controle hormonal e do estilo de vida adaptado, esse tratamento pode ser pelo menos semestral. Tratar a predominância estrogênica de forma funcional e integrativa é uma jornada que vai além dos sintomas. É uma abordagem que busca a causa, restaura o equilíbrio e devolve a qualidade de vida às mulheres. Se você quer transformar sua saúde e melhorar sua qualidade de vida de forma definitiva e sem os efeitos colaterais do uso indiscriminado de remédios anticoncepcionais, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa dessa informação. Deixe, além disso, nos comentários qual dessas dicas você já começou a aplicar ou qual dúvida você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu sei que juntos poderemos mudar muitas vidas, as nossas e as dos nossos entes queridos. Obrigado por ficarem até aqui, um grande abraço, tchau!